Muito bem, nós estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ITAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando essa epístola maravilhosa que é a Epístola aos Hebreus. Hoje nós vamos falar da lição de número 9 e vamos fazer a análise das exortações que a Epístola dos Hebreus trazem. Vimos e estudamos cada uma das divisões, falando da superioridade de Cristo. A primeira divisão, Jesus é superior aos anjos. Na segunda divisão, Jesus é superior a Moisés. Na terceira divisão, o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque e é superior ao sacerdote de Arão. Na quarta divisão, a nova aliança é superior à antiga aliança. E na quinta divisão, o caminho da fé é superior ao caminho das obras. Hoje nós vamos falar das exortações. Em cada uma dessas divisões tem o ensino, tem a exortação e tem o estímulo. Então nós vamos fazer uma análise das exortações. E principalmente o capítulo 13, que vai concluir com várias exortações e admoestações. O capítulo 13 da Epístola aos Hebreus será explanado nos próximos dois textos. Hebreus 13 é a continuação da última divisão da Epístola, que começa capítulo 10, 32 ao 13, 25. E ele foi tratado na lição de número 8. Sendo dessa forma diferente por tratar-se de uma exortação geral, também possui uma das referências mais importantes da Bíblia, que é destinada aos líderes da igreja. Os três textos finais dessa presente lição vão recapitular todo o ensino da Epístola aos Hebreus. E já notamos que cada divisão está subdividida em três partes: doutrina, que é o ensino, advertência e o estímulo. Agora reuniremos as passagens doutrinárias e veremos como elas se relacionam e como o Espírito Santo revelou ao escritor dessa carta maravilhosa, essa mensagem profunda. Tal estudo nos ajuda a ver também essa epístola aos Hebreus como um todo. Recomendamos ao aluno do cuidado de não somente estudar os três últimos textos dessa lição, mas de consultar o respectivo quadro da Epístola aos Hebreus, que nós mencionamos na página de número 14 desse manual. Para melhor aproveitamento, leia também todas as referências do ensino doutrinário e o referido diagrama antes de estudar quanto à doutrina, à advertência e ao estímulo. Vamos ao esboço da lição. No texto 1, vamos falar de exortação geral. Texto 2, continuaremos falando dessas exortações geral. No texto de número 4, nós vamos falar um sumário das passagens doutrinárias de Hebreus. No 4, vamos dar um sumário das advertências na Epístola aos Hebreus. E por último, iremos falar de um sumário das palavras em Hebreus. De uma certa forma, essa lição é uma recapitulação e um reforço a tudo que aprendemos acerca da epístola. Vamos começar então o texto 1, exortação geral. Exortações acerca da vida do crente, Hebreus capítulo 13, versículo de número 1 a 6. Os três primeiros versos desse capítulo vão nos falar do amor fraternal. Hebreus 13, 1 a 3, começa assim: permaneça o amor fraternal. Então, os três primeiros versos vão falar disso, e é interessante notar que o amor fraternal se dá através da comunhão cristã. É uma realidade incontestável nessa epístola, embora o objetivo maior do autor seja de mostrar os seus leitores a permanecerem na fé,
Note também como ele usa esses dois temas que são independentes: comunhão fraternal, aliada à exortação mútua para a manutenção de uma fé certa e sólida. Eis algumas das instruções dadas por Deus através do autor. Olha, 3,13 diz: saiamos, por ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. 3,13, aliás. 3, verso de número 13. Exortai-vos mutuamente cada dia. 10:24. Hebreus 10:24. Considerai-nos também uns aos outros, para nos estimular no amor e as boas obras. Verso 10:25. Não deixemos a congregação, façamos a admoestação. E 10:33. Ora, tornando-nos co-participantes. Esses crentes de Hebreus estavam enfrentando uma grande oposição social por parte dos seus patrícios judeus. Estavam sendo induzidos a ocultar a sua identificação com Cristo e assim ignorar os que dentre eles achavam-se prisioneiros por causa do Mestre. O autor acha-se prisioneiros por causa do Mestre. O autor adverte que a perda da identidade com Cristo arruína-lhes a fé. Por isso foram recomendados a cuidar das necessidades uns dos outros e ajudar os que estavam em prisão. O verso 4 é uma exortação, também em Hebreus 13:4, contra a infidelidade conjugal, pelo que podemos supor que a vida descuidada de alguns cristãos hebreus trouxe crítica ao bom nome de Cristo. Daí o autor ser levado a tratar o assunto. Enquanto meditamos nisso, somos alertados para o fato de que a vida do crente é observada pelo incrédulo, que busca na vida do crente falhas morais em seu comportamento como uma forma de criticar o evangelho. O verso 5 fala da tentação do mau uso do dinheiro, diz: seja o vosso costume sem avareza. Portanto, o autor mostra que o cristão pode ter suas finanças melhoradas sem avareza. No entanto, degenerar-se moralmente e sem perder o interesse pela obra de Deus. Há também o caso em que o crente pode perder o emprego por causa de sua fé em Deus. Ele é pressionado a praticar atos incompatíveis com a sua fé. Vê-se, às vezes, diante de promessas realmente tentadas nesse particular e muitas vezes cedendo à tentação e renunciando ao padrão de moralidade do cristão no seu ministério e na sua fé. Buscando neutralizar qualquer tendência a tal pressão, Hebreus faz-nos lembrar que Deus é o nosso provedor. Ele nunca nos desampara em tudo, cuida de nós. Diz: o Senhor é o meu ajudador, no verso 6, e não temerei o que me possa fazer o homem. Exortações acerca da doutrina. Tenhamos em mente que os primeiros leitores dessa epístola eram judeus cristãos, que estavam confusos ante o argumento de sacerdotes e propensos a rejeitarem a fé em Cristo. O autor, então, admoesta que considere a vida dos santos. Lembrai-vos dos vossos pastores, Hebreus 13:7, a qual fé deveis imitar, e que Cristo produzirá um milagre maior, dando a eles firmeza de fé. Tanto é capaz de fazê-los, como de virem após ele, Jesus. E aí o autor lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso devemos fixar os olhos na nossa vocação celestial e saber que ele nos foi preparar uma vida sem os cuidados desta vida. O autor incentiva os leitores a se identificarem com Cristo, a esforçarem por manter uma fé firme, e essa identificação tem como objeto, muitas vezes, a rejeição da sociedade, mas lembramos que o próprio Cristo foi rejeitado e por nós crucificado fora da cidade. De igual modo, somos compelidos a sair da cidade e levar o seu vitupério. Diz aqui: saiamos, pois, a ele fora do arraial,
levando o seu vitupério. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Assim que o escritor de Hebreus, aos hebreus cristãos, tenha o objetivo primordial de exortá-los à permanência da fé, no capítulo 13, ele chama-os à prática igualmente, letra A, do amor fraternal. 9.2. Os crentes que se sentiam constrangidos ao ocultar a sua identificação com Cristo estavam propensos, por conseguinte, a ignorarem aqui podemos dizer, os cristãos que se encontravam presos por causa do mestre, letra B. Por isso ele adverte, lembrai-vos dos presos, no verso 3. Então, 9.2, podemos colocar a letra B. Vamos continuar, então, com a 9.3. Em perdendo a sua identificação com Cristo, os cristãos judeus certamente seriam condenados. Teriam arruinado a sua fé. Essa seria a letra de número C. Letra C, arruinados a sua fé. Vamos então continuar, 9.4. Os cristãos judeus que provavelmente vinham sofrendo pressões para buscar enriquecimento ilícito, são exortados a não se contentarem com o que têm, pois Deus, aqui letra B, nunca desampara os seus filhos, provê todas as coisas para os seus filhos, letra C, tem reservado o melhor. Aqui todas estão corretas. E 9.5, os judeus cristãos estavam propensos a rejeitar a fé em Cristo, por isso são instruídos a considerar a vida de fé dos seus passados, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a necessidade de fortificar o coração com a graça de Deus. Todas estão corretas novamente na 9.5. Vamos continuar a exortação geral. Já vimos que os sacrifícios do Antigo Testamento tinham como propósito prover instruções concernentes à redenção e à adoração. Estudemos nas lições anteriores o sacrifício à luz dos ensinos da redenção. Nesse texto, estudaremos o sistema sacrificial que nos ensina acerca da adoração, sacrifício e adoração que tratamos na lição 2, texto 3 e 4. Agora vamos comparar as instruções do capítulo 13. Primeiro, holocausto. O que é o holocausto? A submissão total da vontade de Deus. Oferta de manjares, que significa compartilhar bens materiais. Sacrifício pacífico, cujo propósito é louvor e adoração. Portanto, agora olhe Hebreus capítulo 13, verso 15. Começa assim: portanto, podemos e devemos adorar a Deus diretamente, sem oferecimento de sacrifício de sangue, haja visto que Cristo já fez por nós. Então devemos oferecer a Ele agora um sacrifício de louvor. Olha só, Hebreus 13, 15, portanto, oferecemos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Jeremias 17, 26 fala que virão da cidade de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies e das montanhas do sul, trazendo holocausto, sacrifício, oferta de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifício de ações e graça na casa do Senhor. Esse sacrifício é um sacrifício contínuo, de comunhão e de louvor, assim como era a oferta pacífica. Tinha que ser oferecida todos os dias, pela manhã e à tarde. Também os nossos lábios devem oferecer a Deus louvores a Cristo continuamente, de manhã e de tarde, quem sabe de noite também. Examine, pois, o verso 16 e veja que beneficência, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Essa aqui está relacionada com a oferta de manjares, que os santos ofereciam a Deus em gratidão, como fruto da terra. A palavra sacrifício não é usada no verso 17,
Mas a ideia também continua, dizendo: obedecei a vossos pastores, sujeitais a eles, porque velam por vossa alma, a quem deve prestar contas. Aí a submissão do crente é demonstrada na submissão amorosa de seus líderes. E essa colocação visa proporcionalmente contrastar a insubmissão dos seguidores de líderes que professam doutrinas variadas e estranhas, conforme diz o verso 9. Não vos deixei levar por doutrinas variadas e estranhas, e o verso de número 17. Não gemendo, por isso não seria útil. O apóstolo Pedro também admoestou os anciões no que tange ao sábio uso da autoridade espiritual. 1 Pedro 5,3, nem como dominadores pelo rebanho que foi confiado, mas como modelo do rebanho. Finalmente, nós vamos ter as saudações. Hebreus 13, 18, verso 13, do verso 18 a 25, o autor encerra a epístola com apelo por oração a seu favor. Diz aqui: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência. Admoesta também os leitores a imitarem seus líderes espirituais. E termina dizendo que, no último parágrafo, como estímulo de fé. O último parágrafo, verso 20 e 21, diz: ora, o Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoará em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Esse amém praticamente encerra a epístola, mas tem uma outra conclusão depois desse amém. Vamos ao exercício. Marque-se para certo e para errado. Aprendemos em Hebreus 13, 15, que temos o direito de prestar adoração diretamente a Deus sem oferecimento de sacrifício de sangue, certo? Podemos prestar a Deus um sacrifício contínuo de comunhão e louvor naturalmente porque temos comunhão com Ele, certo? A beneficência e a comunicação com os irmãos em Cristo, em suas necessidades, são chamados de sacrifícios, certo? Os cristãos devem submeter-se plenamente aos líderes da igreja, observando as doutrinas humanas por ele criadas, sem averigá-las na Bíblia. Errado. O autor de Hebreus encerra sua epístola com elogio a todos os judeus cristãos, ou crentes, certo? Vamos lá. Texto 3, o sumário... Não, aqui está errado, não é elogio, é com exortação, perdão. Texto de número 3 agora. Vamos ver o sumário das passagens doutrinárias. Texto 3. As passagens doutrinárias abordam a seguinte questão: qual contribuição do Antigo Testamento ou a revelação de Cristo em o Novo Testamento? Vamos à Epístola aos Hebreus. Responde explicando que a vinda de Cristo na terra deu-se em cumprimento às profecias e símbolos do Antigo Testamento. O Antigo e o Novo completam-se na apresentação da mensagem divina. Temos aqui a doutrina. Hebreus capítulo 1 compara Jesus com os anjos. 2 compara com Moisés, sempre mostrando a superioridade de Jesus. No 4:11 a 5:11, compara com o sacerdócio de Arão. No 7, explica o sacerdócio de Melquisedeque. No 8, fala da comparação da nova aliança com o antigo. E do 10 e 11, fala do caminho da fé. Olhando esses textos e essas doutrinas, essa primeira divisão da doutrina compara a revelação final de Deus em Cristo com as revelações recebidas no passado. A revelação de Cristo é superior. Hebreus começa dizendo que Deus falou no passado pelos profetas, mas a nós falou nesses últimos dias pelo Filho,
Portanto, a revelação de Cristo é superior em si mesmo. Entretanto, isso não implica que o Antigo Testamento seja menos inspirado e de menor valor que o Novo. Antes, significa que a revelação completa é trazida por Cristo, como a temos em o Novo Testamento, e ela é superior à revelação parcial vista no Antigo Testamento. Aquilo que no Antigo Testamento era uma promessa, no Novo Testamento foi fato consumado. E vemos isso também na segunda divisão, comparando a revelação de Cristo à de Moisés. Essa é uma aplicação de pensamentos dos 2 primeiros capítulos. O autor ressalta a revelação de Moisés, que é vista no sacerdócio levítico e em seu sistema sacrificial. E no Antigo Concerto, essa revelação é prefigurada ao sacrifício de Cristo, aquele que seria o sumo sacerdote da nossa confissão. O novo sacerdócio. O sacerdócio dos levitas e o sacerdócio de Cristo são a comparação da terceira divisão. O sacerdócio levítico originou-se de Levi, o patriarca da tribo de Levi, da qual pertencia os sacerdotes levitas. Em contraste, o sacerdócio de Cristo é declarado como um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o qual foi ordenado diretamente por Deus. O sacerdócio levítico era provisório e apontava para aquele que um dia morreria pelos pecados do povo. Já o sacerdócio de Cristo é perfeito e eterno. Ele se fez nosso sumo sacerdote para sempre. Vamos à quarta divisão, o novo concerto. O antigo concerto fala de uma aliança provisória entre Deus e o homem, de significado relativo, enquanto que o novo, através de Cristo, manifesta para oferecer sacrifício, estabelecendo um concerto superior. Os sacrifícios levíticos eram simbólicos e seriam removidos quando fosse oferecido o sacrifício perfeito e final. Agora que Cristo veio trazendo consigo a revelação divina e plena, o antigo concerto foi cabalmente cumprido. Vamos à quinta divisão, o caminho da fé em Cristo. Nos capítulos finais, o leitor é estimulado a escolher viver pela fé ou depender das próprias obras para a salvação. O autor cita alguns exemplos do Antigo Testamento, mostrando que o justo, não só nos dias do Novo, mas também igualmente nos dias do Antigo, foi salvo pela fé em Jesus e jamais pelas obras da lei. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B, exercício texto 3. Ocorreu em cumprimento às profecias e símbolos do Antigo Testamento. Letra D, a vinda de Cristo à Terra. 9:12, a revelação que veio por Moisés, vista no sacerdócio levítico no Antigo Concerto. Esse aqui tem a ver com o sacerdócio de Cristo. Letra C, originou-se do patriarca levítico. Letra A, o sacerdócio levítico. É conhecido como sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo. Letra C, eram simbólicos e que seriam removidos quando fosse oferecido o sacrifício perfeito e eterno de Cristo. Aqui seria os sacrifícios levíticos, letra B. Portanto, temos aqui essa relação A com B. Vamos ao texto 4. Sumário das passagens de advertências em Hebreus. Como já vimos ao longo do estudo desse livro, a Epístola aos Hebreus foi originalmente escrita para um grupo de crentes que corria o risco de abandonar a fé em Cristo e retornar à sua antiga religião, ou seja, o judaísmo. Essa religião do judaísmo, que é baseada no Antigo Testamento, cujo objetivo espiritual é interpretado erroneamente.
O judaísmo fundamentava-se na crença de que o homem pode adquirir a salvação pela obediência à lei e observância dos sacrifícios do Antigo Testamento. A Epístola aos Hebreus esclarece que não há perdão fora do sacrifício de Cristo e que é somente pela fé que recebemos o perdão de nossos pecados. Olha só as advertências, são 5. Primeiro, Hebreus 2, 1 a 4, não negligencieis a salvação. Ou seja, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Segundo, Hebreus 3, 7 ao 4, 11, não rejeite o repouso de Cristo oferece. Terceira, crescei no conhecimento da palavra de Deus, Hebreus 5, 12 a 6, 8. Quarta, não rejeite o único sacrifício de Cristo, Hebreus 10, 26 a 31. E quinta, não rejeite o caminho da fé, Hebreus 12, verso 14 a 29. Vamos começar com Hebreus 2, 1 a 4, a primeira advertência. Como escaparemos se rejeitar tão grande salvação? Os cristãos trazem uma comparação entre os resultados da desobediência à lei de Moisés e da rejeição a Cristo. A rejeição a Cristo, nesse caso, é bem mais séria e terá consequências eternas. Caracteriza, pelo pecado da omissão, deixar de fazer o bem e negligenciar, que é o pecado de comissão, de praticar o mal e desobedecer. Muitas vezes os pregadores advertem contra o pecado, mas tolera o primeiro passo de a pessoa omitir fazer o bem, que é desprezar o relacionamento com Cristo. Segundo, não rejeitemos o repouso de Cristo. O repouso mencionado aqui refere-se à vida de fé em Cristo, em contraste com a salvação, que procura obter por meio de esforços humanos. Notemos esse verso-chave, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Assim como Deus criou o universo 6 dias e no 7º descansou, pois não era mais necessário nenhum trabalho para torná-lo perfeito, assim Cristo consumou a salvação e não há nada mais que o homem possa fazer para acrescentar. O homem obtém a salvação pela graça de Deus e através de um ato de fé no Salvador. Vamos a bebês espirituais, a terceira advertência. Nessa passagem, o autor diretamente fala da falta de maturidade dos cristãos. Eles eram espiritualmente fracos devido ao seu conhecimento superficial de Cristo. O resultado é que eles não passavam de bebês espirituais, correndo o risco de serem afastados do caminho reto por falsos doutrinadores. Por isso, muitos deles haviam caído em pecados grosseiros. Vamos à quarta advertência. Nenhum outro sacrifício é eficaz. Há somente um sacrifício perfeito pelo pecado. Esse é o sacrifício único de Cristo. O pecado voluntário, mencionado no verso 26 do capítulo 10, refere-se à rejeição do sacrifício de Cristo como único meio de salvação. Veja o tríplice aspectos no verso 10, 29. Calcar os pés sobre o Filho de Deus, ter como profano, segundo, o divino sangue do novo concerto, e terceiro, ultrajar o Espírito da graça. Evidentemente, esse pecado não é uma violação do mandamento divino, mas é a rejeição do sangue de Cristo e da dádiva da salvação. O escritor esclarece que aqueles que estavam em via de retornar ao antigo sistema sacrificial do judaísmo, eles estavam praticando algo contra a oferta que Cristo ofereceu pela salvação. E, finalmente, a última exortação, Hebreus capítulo 12, 14 a 29, fala a escolha do monte certo. Há 2 montes, Sinai e Sião. O autor menciona esses 2 montes para ilustrar 2 verdades espirituais. O monte Sinai representa a lei e o monte Sião, a promessa. A lei foi dada no monte Sinai, enquanto sobre o monte Sião
seria edificada a cidade de Jerusalém. Se retornarmos a uma religião cuja salvação obtida pela obediência da lei, seria como retornar ao Monte Sinai, onde se manifestou o julgamento divino, de sorte que não foi permitido ao homem aproximar-se dele. Em contraste com o Sinai, temos o Monte Sião, que indica o nosso caminho de fé e até chegar a Jerusalém celestial, onde estaremos com aqueles que participaram antes de nós. Aleluia. Vamos para os exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Só tem uma aqui. Para recebermos o perdão dos pecados, aqui a resposta correta é depositar a fé em Jesus Cristo. Letra B. 9:17, a primeira advertência, Hebreus 2, 1-4, aos cristãos judeus, diz que rejeitar a Cristo é bem mais sério e tem consequências eternas. Letra D. 9:17D, 9:18, assim como Deus criou o universo, nada mais tendo a acrescentar, também consumou aqui a letra C, a salvação está consumada. 9:19, Hebreus 10:29 mostra a gravidade do pecado de se rejeitar o sacrifício de Cristo como único meio de salvação. O pecador incorre assim no ato de todas estão corretas. Calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o divino sangue do novo concerto, ultrajar o Espírito da graça. Vamos agora ao último texto dessa lição 9, o sumário das palavras de estímulo no livro ou na epístola de Hebreus. Vejamos o estímulo. Primeiro, somos parte da família Deus, Hebreus 2, 5-18. Segundo estímulo, a palavra Deus é viva e eficaz, Hebreus 4, 12 e 13. Terceiro, tendo confiança nas promessas divinas, Hebreus 6, 9, 20. Hebreus 10, 19, 25, achega a Deus confiança. E finalmente, Hebreus 12, somos agora filhos de Deus. Vamos tratar de cada um desses estímulos. Primeiro, Cristo nos fez família Deus, Hebreus 2, 5-18. Cristo, o Criador de todas as coisas, humilhou-se, tornando-se um pouco menor do que os anjos, por causa da sua humilhação, e o crente recebeu agora o direito de fazer parte da família Deus por Cristo. Em comparação ao que o Filho de Deus renunciou para tornar-se homem, os males sociais e a humilhação que sofremos são insignificantes. As coisas que perdemos na vida são desprezíveis quando comparadas ao direito de adquirirmos como membros da família de Deus. Segundo estímulo, nossa fé baseia-se na palavra de Deus, Hebreus 4, 12-13. A chave desse estímulo ou exortação é que a fé se baseia na palavra viva e eficaz. Por enquanto, retornar ao antigo concerto já não tem mais efeito. Prossigamos, pois, avante, proclamando o descanso espiritual que Cristo nos oferece. Aqueles que dão desculpa para não continuar na fé, o autor avisa que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Isso indica que Deus não julga segundo as nossas desculpas, mas segundo os motivos do nosso coração. Vamos à certeza da esperança. Deus, Hebreus 6, 9, 20, Deus não deseja que o crente ceda diante da dúvida da vida espiritual. Ele quer que avançamos, cresçamos na fé e nos tornemos posse da plenitude da esperança. E isto não significa que amadurecemos a ponto de traçar o próprio rumo da vida cristã. Pelo contrário, o amadurecimento leva o padrão de Deus até o fim. Tornamos-nos mais arraigados à esperança da parte de Deus até que ela se torne como uma âncora da alma, firmando nas promessas firmes e eternas. Hebreus 10, 19, 25 fala-nos do acesso ao trono do Pai. Cada crente tem, através de Cristo, o privilégio e o direito
do contínuo acesso ao trono de Deus. Podemos ter audiência com o Rei do Universo a qualquer hora, pois um novo e vivo caminho foi aberto. Chegar à sua presença tornou-se possível através do sacrifício de Cristo, o qual limpa a nossa consciência da culpa do pecado. Além disso, o crente espiritualmente maduro deve ajudar o seu irmão fraco quanto o destino eterno, ajudando para que ele não abandone a sua congregação. Estimulemos uns aos outros em face à iminente volta de Cristo. E, finalmente, a última estímulo que nós encontramos, Hebreus 12, 1 a 11. Somos agora filhos de Deus. Muitas vezes o crente é levado a pensar que somente ele suporta provocações. Pensa até que Deus não se importa com ele. As perseguições, no entanto, não significa que Deus não se preocupa conosco. Deus sempre tem um plano melhor para os seus filhos. Se sofremos por sua causa, é porque ele sabe que podemos suportar tais sofrimentos e adversidades e que ele será glorificado nisso. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Em humilhando, Cristo concedeu esse direito àqueles que o aceitam como seu Salvador. Aqui humilhando, né? Podemos dizer, se concede esse direito, é o direito de sermos seus filhos, ou filhos de Deus. É a base da fé do cristão. Letra E, a palavra de Deus. 9:21, letra E, a palavra de Deus. 9:22, é desejo que antes cresçam na fé, de modo a alcançar a plenitude da esperança. Aqui seria letra D, a perseguição, né, nos ajuda a alcançar a esperança. 9:23, todo aquele que alcançou a graça do perdão em Cristo Jesus tem esse privilégio. Letra B, acesso direto ao trono de Deus. E, finalmente, 9:24, o fato de o crente passar por essa situação não significa que Deus não se preocupe com ele. Aqui seria perseguição, letra D. Então, 9:24 é D. 9, vamos repetir aqui, 9:20, concedeu o direito àquele que aceitem, serem chamados filhos de Deus, letra C. Na 9:20 é a base da fé do cristão, letra E, palavra Deus, é desejo que Deus cresça na fé, de modo a alcançar a plenitude da esperança. Aqui é seus filhos, letra A. Todo aquele que alcançou a graça pelo perdão em Cristo teve esse privilégio. Acesso ao trono de Deus, letra B. E 9:24, a letra D. Vamos agora à revisão da lição. Notando o indiferentismo dos judeus cristãos para com os que estavam presos por causa do evangelho, o autor da epístola exortou-as todas estão corretas. Não perderem a identidade com Cristo, não enfraquecerem na fé e cuidar da necessidade dos outros. Hebreus 13 chama os cristãos à adoração a Deus por meio de todas, sacrifício pacífico, que significa louvor e comunhão, oferta de manjares, compartilhar bens e holocausto, submissão à vontade de Deus. Todas estão corretas. No Antigo Testamento, os justos foram salvos, aqui, letra C, mediante a fé em Jesus. 9:28, o Monte Sião é o incentivo da nossa caminhada de fé até chegarmos na letra C, a Jerusalém celestial. E 9:29, Cristo nos fez família de Deus, porquanto firmamos a nossa fé na sua palavra, posicionamento que nos oferece, aqui todas estão corretas, certeza da esperança, acesso ao trono e a condição de sermos chamados seus filhos. Bom, com isso concluímos a lição 9 da Epístola aos Hebreus. Tire um intervalo 10, 15 minutos e voltamos para a lição de número 10. Oremos. Pai, graças te damos por mais essa lição e estudo na Epístola aos Hebreus. Abre nossa mente, coração, para aprendermos sempre a tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia,
PR Eugênio Piacentini, clique no playlist e ali você encontra centenas de pastas e milhares de vídeos para seu enriquecimento espiritual e conhecimento da palavra de Deus. Amém.